Sejam muito bem-vindos a essa live do programa Coração Sem Medo. Hoje nós vamos falar sobre 5 erros graves que quem tem pressão alta ou trata de hipertensão arterial nunca deveriam cometer. Então fiquem aí até o final, porque o último que eu vou falar é muito frequente. Então, pessoal, e você que tem pressão alta, será que se você comete algum erro desse, né? Você vai saber disso. Isso, de repente, algum erro desse pode ser a causa de você não conseguir controlar a sua pressão. Esses erros, eles não deixam, muitas vezes, não deixa a pessoa controlar a pressão. Às vezes a pessoa, minha pressão sempre está alta, sempre está alta. Às vezes ela está cometendo um erro que não está deixando. E esses erros nós vamos falar aqui, nós vamos falar 5 deles. E se você estiver errando, sabe, fique em paz. Eu não estou aqui para julgar ninguém, tá certo? Eu estou aqui para ajudar. Bom, pessoal, sempre vai ter alguém que não me conhece, então eu quero me apresentar rapidinho. Tá? Eu sou o Dr. Bruno Gustavo Chagas, eu sou médico cardiologista e intensivista, tá? E aqui no programa Coração Sem Medo, eu ajudo pessoas que têm medo de infarto a protegerem seu coração de forma que vivam seguros e tranquilos, tá? Através de conhecimento de valor sobre saúde do sistema cardiovascular. Eu moro em Cacoal, Rondônia, só que eu sou do interior de São Paulo, fiz residência médica há 14 anos em Ribeirão Preto, na Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto. Eu fiz residência médica tanto de cardiologia quanto de terapia intensiva. Então, o que eu vou falar aqui hoje, pessoal? São esses erros, né, são muito graves, são muito sérios, tá? Esses erros podem levar a catástrofes horríveis, né, como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, que é o derrame cerebral, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, precisando de hemodiálise, aneurisma, né, aneurisma arterial, cegueira, problemas dos olhos. A hipertensão arterial é um problema muito sério, tá? Causa muitas mortes, né, no mundo inteiro. Tá? Então, por isso que é muito importante a gente saber isso que eu vou falar aqui hoje, para corrigir e controlar melhor essa pressão arterial. E o que é a hipertensão arterial? Eu sei que muitos de vocês aí têm pressão alta, já sabem o que é, mas só revendo aqui, revisando, a hipertensão arterial é quando a pessoa mantém uma pressão arterial acima de 135 por 85, 13,5 por 8,5. Então, 14 por 9 já é hipertensão arterial. Isso, 2 ou 3 medidas em horários diferentes, dando esse valor acima de 14 por 9, já é considerado hipertenso, ou realizando um mapeamento da pressão arterial de 24 horas, e estando acima de 50% das aferições das 24 horas acima, né, de um certo valor. Uma coisa muito importante que eu quero falar da hipertensão é que não causa sintoma. A hipertensão arterial ela só vai causar sintoma quando ela está muito alta. Tem muita gente que fala, minha pressão está 14 por 9, eu já estou sentindo mal. 90% de chance de o mal-estar estar fazendo a pressão subir e não a pressão está causando mal-estar, tá? São mais de 14 anos de experiência, além dos estudos e a especialização, gente, que eu tô falando. Então, assim, eu falo porque tem muita gente que insiste. Não, mas a minha pressão sobe, eu sinto mal. Na maioria das vezes é o mal-estar que está fazendo a pressão subir. Então, isso é muito importante. A pressão arterial, pessoal, afeta em torno de 35% dos adultos no Brasil. Imagina só, são mais de 60 milhões de pessoas. Né? Então é muito importante. Como eu falei, é muito perigoso e esses erros são um problema assim, cultural que vocês vão ver que muitas vezes, principalmente em lugares mais afastados, né, onde as pessoas têm dificuldade, né, de atendimento médico, elas acabam fazendo as coisas como as instruções de leigos. Né? Então, aí acaba fazendo errado. Então, por isso que eu estou aqui para corrigir, para explicar para vocês que se tiver alguém que está fazendo errado, já vai corrigir e vai evitar problemas mais sérios. Então, a pressão arterial não é sintomática, não dá sintoma, não é para ignorar, né, pessoal? A hipertensão arterial não é para ignorar só porque não sente nada, porque tem muita gente que não sente nada e não está nem aí, não sinto nada, deve ser assim mesmo. Não, de jeito nenhum. Não é para deixar de aferir a pressão sempre que puder, porque não está sentindo nada, não afere, então precisa aferir a pressão, precisa ir checar. Esses erros não são incomuns, vocês vão ver que são muito comuns. Bom, pessoal, nessa live, né, do programa Coração Sem Medo, sabendo desse erro, você vai conseguir corrigir sua pressão. Isso é um benefício, né, que você vai ter, você vai controlar sua pressão, vai evitar de ter um infarto, de ter um derrame cerebral, insuficiência renal, aneurisma, cegueira, imagina, insuficiência cardíaca, né? Então, todo esse conhecimento aqui é de muito valor, né? Você pode ajudar outra pessoa que você
conhece, que tem pressão alta, de repente está cometendo esse erro, você vai lembrar do que eu falei aqui hoje, vai falar, não é assim não, aí você vai ensinar a pessoa, certo? Você vai ter mais segurança em aferir a pressão na sua casa, porque é importante, você vai ver que é importante ter um aparelho na sua casa, né, e aferir a pressão, casa. Você vai melhorar a sua qualidade de vida, porque você vai ter uma certa segurança, uma tranquilidade, vai saber que está fazendo certo. Isso daí pode até acarretar em economia na farmácia. Vocês vão ver só. Então vamos lá, pessoal. Quais são os 5 erros graves, frequentes, que os hipertensos não deveriam cometer, né? E muitas pessoas cometem. Como eu falei aqui, se você comete esse erro, fique em paz, não estou aqui para julgar, tá? Estou aqui para ajudar. Então vamos lá. Eu vou começar com o número 5. Né? Vai ser 5, 4, 3, 2, 1. E o número 1 é o mais frequente. Então, fique até o final. O número 5, esse erro é muito frequente. E é um dos que eu já falei, que eu comentei aqui. É não aferir a pressão ou não aferir da forma correta. Como eu falei, tem muita gente que não sente nada e não afere a pressão. Então, precisa aferir a pressão. Principalmente quem tem pressão alta, tá? Só que assim, é recomendado que se afira a pressão a cada 15 dias aproximadamente, tá? Mas eu recomendo que se afira a pressão 2 vezes por semana em horários diferentes, tá? E vocês vão ver que se tiver alta eu vou orientar o que fazer e para ficar tranquilo, né? Porque às vezes é ocasional que a pressão sobe e vou explicar o porquê, vocês vão entender. Mas você, me conta aí, você tem aparelho em casa? Você tem um aparelho digital em casa, certo? O seu aparelho, ele tem o selinho do Inmetro? Precisa, né? Olha lá, muita gente está respondendo que tem. Ótimo. Mas será que ele está bem calibrado? Né? Nós vamos comentar sobre isso. Para calibrar o aparelho, geralmente você precisa levar na assistência técnica, lojas onde vende materiais para hospitais, materiais hospitalares, tá? Nesses lugares é onde eles calibram o aparelho, tá? E tem que ter o selinho do Inmetro e tem que ser uma marca boa. As melhores marcas que são validadas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia é a Onron e a GTEC. Essas são boas. E de preferência de braço, de preferência que seja do manguito, seja no braço. Os de punho são um pouco duvidosos, tá certo? Então, pessoal, por que precisa ver a pressão pelo menos 2 vezes por semana, que é o que eu recomendo, em horários diferentes? Porque aí você vai ter um controle, você vai estar sabendo que sua pressão está boa ou não se não está boa, né? Você vai estar percebendo que as suas medidas não medicamentosas, que faz parte do tratamento, né? Que no caso é o tratamento não medicamentoso, que é uma alimentação saudável, exercício físico, controle do peso, não fumar, diminuir álcool, diminuir sal, tudo isso daí vai estar fazendo efeito. E aí isso vai te motivar. Isso daí vai te trazer uma sensação de controle da sua doença. E também vai ajudar o seu médico, quando você for passar no seu cardiologista, você vai ter parâmetros para poder falar para ele como que está ficando a pressão. E tem outra coisa também, a pressão arterial no consultório, na consulta do cardiologista, e em casa tem diferença. Tem pessoas que quando vai no consultório médico fica tenso, fica nervoso, fica apreensivo, a pressão é mais alta no consultório. É a chamada hipertensão arterial do jaleco branco. No caso, é uma hipertensão reativa. Muitas pessoas têm isso. E o que acontece? Essa hipertensão arterial reativa, ela também precisa de tratamento, tá? Por quê? A pessoa, às vezes, sempre tem a pressão normal em casa e acha que está tudo tranquilo. Quando vai no médico, sobe. Às vezes ela acha, só quando eu vou no médico que sobe. Só que esse mesmo estresse, essa mesma tensão, essa mesma preocupação, né, que a pessoa tem quando vai no médico, a pessoa pode ter isso em outros momentos de estresse. No trânsito, preocupação com o filho, com o pai, com a mãe, com o neto, tensão. E aí, como a pressão alta raramente dá sintoma, às vezes a pessoa está ficando com a pressão alta nos momentos de estresse, ou quando vai fazer uma caminhada, por exemplo, e não está percebendo que está correndo risco, tá? Então, quando a pessoa tem essa hipertensão arterial do jaleco branco ou hipertensão arterial reativa, precisa de tratamento, porque tem medicamentos que só evita da pressão subir, tá? Não baixa a pressão, tá certo? Aí, quando passar por algum momento de estresse, a pressão já não vai subir tanto, porque o corpo, né, tem uma liberação na hora do estresse de cortisol, adrenalina, noradrenalina, né? Essas substâncias causam vasoconstricção, as artérias ficam mais rígidas, como se você apertasse a ponta de uma mangueira, aumenta a pressão. E ao contrário também,
Tem aquela pessoa que quando vai no médico, ela relaxa, fica tranquila, a pressão está normal no médico, mas em casa, durante as atividades, a pressão está ficando alta. E como ela sempre vai no médico e está normal, ela acha que está normal. Então, por isso, gente, que precisa aferir a pressão em casa, pelo menos 2 vezes por semana, em horários diferentes. Aferindo assim a pressão arterial, vocês vão estar ajudando, né, o seu médico a controlar a pressão e você vai ter todos esses benefícios que eu falei, né? Você vai ficar mais tranquilo, vai se sentir mais seguro e vai te motivar a continuar cuidando direitinho, tá? Essa hipertensão que fica alta fora do consultório e no consultório está normal, ela tem um nome, chama hipertensão arterial mascarada. É uma entidade médica, é descrito na literatura. Pessoas que vão no consultório, fica tranquilo, mas relaxa ali, tá com o médico, a pressão tá normalzinha, mas quando tá fora, a pressão fica alta. Por isso que é importante fazer um mapeamento da pressão arterial de 24 horas, né? Que é um exame, um aparelho que coloca no braço, uma mangueirinha que passa aqui atrás, e fica um aparelhinho na cintura, aferindo a pressão a cada 15 minutos durante o dia e a cada 30 minutos durante a noite, durante 24 horas, certo? Então, acima de 80% de todas as medidas sendo válidas, é um exame que dá para ser avaliado direitinho e ser tirada uma conclusão. Acima de 50% das aferições em valores altos é considerado hipertensão. Então, agora tem um porém, né? Como aferir a pressão, né? Será que você está aferindo a pressão da forma correta? Eu perguntei aqui, muitas pessoas responderam, eu tenho o aparelho, a marca boa, GTEC, Onron, ótimo. Só que será que você está aferindo a pressão da forma correta? Tomara que sim, mas se não tiver, você vai descobrir agora. Então, primeira coisa, anotem aí, pessoal, porque se você não estiver aferindo a pressão corretamente, está dando valores aí que está te assustando, está te deixando ansioso, ou está te deixando tranquilo demais, e de repente não é a pressão real, e aí pode dar problema. Então, primeira coisa, 30 minutos antes de aferir a pressão, você não pode ter fumado, você não pode ter ingerido café ou chá com cafeína, você não pode ter feito exercícios físicos e não pode ter bebido bebida alcoólica. 30 minutos antes, tá? Então isso é muito importante. Segundo, não pode estar com a bexiga cheia. Porque se você tiver com a bexiga cheia, com vontade de fazer xixi, essa sensação de bexiga cheia libera adrenalina no corpo, libera cortisol, aí pode alterar a pressão, né? E é normal a pressão estar alterada nesse momento. Aí você vai ver a pressão tá alta, você vai achar, nossa, minha pressão tá alta, vai ficar preocupado, sendo que é porque você está com vontade de urinar, tá? Então, esvazia a bexiga, faz xixi, não pode estar com vontade de fazer xixi, tá? E 5 minutos antes de aferir a pressão, você precisa estar sentado, relaxado, né? 5 minutos antes. E na hora de aferir a pressão, você não pode nem conversar. Por quê? Porque o método que esse aparelho digital afere a pressão é um método oscilométrico. Aquele aparelhinho que coloca o estetoscópio aqui, coloca lá para auscultar, que a gente infla com a mão assim, esse é o método auscultatório. Então, a pessoa que está aferindo a pressão ausculta os batimentos. O método, né, da tecnologia do digital, ele tem um sensor que analisa e detecta a pulsação da artéria. Por quê? Porque o manguito, ele insuflado, comprime a artéria, conforme vai desinsuflando, libera a artéria, a hora que libera a artéria dá uma pressão, e depois que para totalmente de comprimir a artéria, dá outra pressão, a sistólica e a diastólica. Então, se você conversar, se você mexer, ele pode interpretar como se fosse um batimento e vai dar uma pressão errada. Então, precisa estar quietinho, não pode estar com as pernas cruzadas, tem que estar sentado pelo menos uns 5 minutinhos, com o braço apoiado numa superfície plana, como uma mesa, por exemplo, na altura do coração, tá certo? Então, tá vendo? Todos esses detalhes são importantíssimos. Então, gente, é muito importante aferir a pressão em casa. E outra coisa, se deu alterado ou não, é indicado aferir mais uma ou mais 2 vezes, no total de 2 ou 3 vezes. Que aí você confirma se é aquela pressão mesmo. Nunca vai dar certinho igual 12 por 8, 12 por 8, 12 por 8. Não, mas vai dar aproximado. Então, precisa aferir a pressão. Eu também preciso falar para vocês aqui uma coisa, que tome cuidado para não cair em fake news. Vou contar uma história para vocês. Eu com um paciente no consultório e eu fui aferir a pressão dele, a pressão estava 18 por 11. Aí eu perguntei para ele, eu falei, mas o senhor falou que a pressão estava controlada, né, tal, o senhor está aferindo a pressão em casa, o seu aparelho está calibrado, o manguito é do tamanho certo do braço, né, porque tem isso também, pessoal, acabei esquecendo. O manguito precisa ser do tamanho adequado,
Porque se você é obeso e tem o braço muito grande, precisa ser um manguito do tamanho adequado, porque tem o P, o M e o G, e tem até o GG, então precisa ser adequado, porque senão vai dar uma pressão diferente. Aí eu perguntei para ele, né, será que o manguito é adequado e tal? Ele, não, doutor, a minha pressão tá boa, olha aqui, eu baixei um aplicativo aqui no meu celular, tá, ó, eu coloco a mão aqui, passo a mão aqui assim, ó, no dedo aqui, ó, minha pressão agora tá 12/7. Aí eu falei, de jeito nenhum, a pressão está 18/11. Peguei o aparelhinho digital, coloquei no braço dele, aferi a pressão e ele viu que estava 18/11. E aí eu expliquei para ele que isso não existe, isso daí é fake news. Então esses aplicativos de celular, esses relógios que falam que afere a pressão, isso daí não é verdadeiro, tá? Então fiquem espertos com isso. Então vamos para o número 4, né? Eu comecei do 5, falei que o número 1 é o mais frequente. Vamos para o número 4. Quarto erro grave, né, que quem tem pressão alta não deveria cometer, ao contrário do anterior, é ficar aferindo a pressão toda hora, todo momento. Gente, isso daí, ficar aferindo a pressão todo momento, o dia inteiro, toda hora. Ah, vai no banheiro, afere a pressão. Sai do banheiro, afere a pressão. Acorda, afere a pressão. Vai dormir, afere a pressão. Sentiu uma dorzinha, afere a pressão. Não, gente, está errado. E sabe por quê? Isso aí pode trazer consequência. A pessoa diminui a qualidade de vida, fica ansiosa, e a cada vez que ela fica mais ansiosa, como já até perguntaram aqui, que eu estou olhando aqui, eu vi, apesar de que eu vou responder as perguntas só no final, mas a pessoa fica ansiosa, libera adrenalina, noradrenalina, e sobe a pressão. Aí o que acontece? O paciente meu, doutor, eu aferi a pressão à tarde, estava 11/7. Aí eu aferi à noite, deu 13/8. E na hora de dormir, se tiver mais alta, né? Será que ela vai continuar subindo? E de madrugada, se for para 18, vou ter um AVC de madrugada? A pessoa já começa a pensar um monte de besteira, né? Começa a ficar ansiosa, entendeu? Então não precisa ficar ferindo a pressão toda hora. Tá? Se você fez um mapeamento da pressão arterial de 4 horas no seu médico, e seu médico falou, fica tranquilo, toma um remedinho certinho, não, é só o quê? Uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, né? Ou se não, 2 vezes por semana em horários diferentes. Tá? E se estiver alterando, aí você procura o seu cardiologista, conversa com o seu cardiologista, tá? Mas se não, não é para ficar ferindo a pressão o tempo inteiro. Tudo que é pouco ou exagero, né, pessoal, não é bom, né? Então, do mesmo jeito que só aferir a pressão quando vai no cardiologista a cada 6 meses ou a cada 1 ano não é certo, precisa aferir pelo menos a cada 15 dias ou 2 vezes por semana, como eu falei, também não é certo ficar ferindo a pressão toda hora, o tempo inteiro. Por exemplo, tem pessoas, né, eu tenho pacientes que vem no consultório, eu preciso ajustar um remédio, né? Isso daí também é uma situação para vocês entenderem como funciona. Quando a gente muda algum medicamento, esse medicamento ele demora de 7 a 14 dias para conseguir equilibrar os hormônios do corpo, as artérias, o líquido, né, que às vezes está em excesso, e controlar a pressão. Às vezes precisa trocar um remédio, precisa passar um remédio novo, né? E aí eu explico para o paciente, falo, não precisa ficar ferindo a pressão, porque a pressão não vai normalizar de hoje para amanhã, nem de amanhã para depois, né? Porque o medicamento precisa de tempo para poder equilibrar o seu corpo. Mas aí o que acontece? Passa 2 dias e a pessoa vem no consultório falando, doutor, a pressão não está baixando, que esse remédio não está valendo nada, na última meia hora eu já medi 15 vezes e só está subindo, entendeu? Então, gente, não vale a pena ficar ferindo a pressão toda hora. Tá? Então, esse é um erro, tá certo? O estresse faz, como eu falei, o estresse faz liberar adrenalina e faz aumentar a rigidez das artérias e aumentar a pressão. Até tem um detalhe que eu vou falar para vocês. O teste ergométrico, ou teste de esteira, ou teste de esforço, ele é um exame que serve para avaliar isso também, a pressão arterial. A resposta da pressão arterial diante do estresse físico. Por quê? Porque a pessoa começa a caminhar na esteira, aí o coração precisa bombear mais sangue para poder perfundir os músculos das pernas, do corpo, da respiração, né? A circulação começa a aumentar, aumenta a frequência cardíaca, a pressão aumenta, né? Geralmente uma pessoa que está com a pressão controlada, está com a pressão 12/8, nos primeiros 3 minutos, a pressão já vai para 14/15/8, aí depois aumenta a velocidade e a inclinação, no segundo estágio, né, já vai para 16/17, né, por 8 ou por 9, e a frequência cardíaca 100, 110, 150. Às vezes, a hora que começa a correr, chega a 18, 19, e é normal, porque está liberando adrenalina, né, cortisol, noradrenalina,
né? Faz o coração bombear mais forte, mais rápido, e também as artérias ficam mais rígidas para poder perfundir o músculo, né? Levar os nutrientes e o oxigênio para os músculos que estão precisando naquele momento de esforço, tá? Para vocês terem uma noção. E a pessoa não sente nada, tá? Então isso é normal, tá, pessoal? Isso é normal. Então, se você for aferir a pressão e estiver lá estressada, nervosa, ansiosa, não seguir aquelas orientações que eu falei, ou se você ficar aferindo a pressão toda hora e ficar preocupado, a pressão só vai tender a ficar mais alta mesmo, tá? Então, não faça isso, tá? O recado desse erro é isso, não prejudique a sua saúde emocional, sua saúde psicológica, aferindo a pressão a todo momento. Então, vamos lá, vamos para o número 3, o erro grave dos hipertensos, número 3. Ajustar a dose do medicamento por conta própria. Gente do céu, isso daí é um perigo. Às vezes, o médico passou o remédio para tomar de manhã, aí chega à tarde ou à noite a pressão está um pouco alta, aí a pessoa toma o remédio de novo, né? Ou começa a tomar o remédio, 2 comprimidos daquele medicamento. Aí o que acontece? Pode acontecer daquele medicamento já está na dose máxima, você vai tomar 2, só vai aumentar efeito colateral e efeito adverso, prejudicando rins, prejudicando fígado e outros órgãos, e não vai baixar a pressão. Ou se não, aquela história, o remedinho foi bom para minha esposa, eu vou tomar um desse. Isso aconteceu no consultório também, tem outra coisa, já aconteceu várias vezes. Aquele marido que está com a pressão alta vai lá e começa a tomar o medicamento da esposa. Tá? Nunca nem foi, às vezes, diagnosticado hipertensão nele, só que aí a pressão, num momento de estresse lá, ou dor, alguma coisa, a pressão estava alta, ele começou a tomar o medicamento da esposa. Aí passa uns 3, 4 meses, ele procura o médico com impotência sexual, né? Sem saber o porquê da impotência sexual. O remédio que está tomando. Tem alguns medicamentos que são passados para mulheres que não pode ser passado para homens, que causam impotência sexual. Tem, por exemplo, pessoas que têm algum problema no coração que não pode tomar certos medicamentos, senão o coração pode ficar fraco, pode dar falta de ar. Então, não troque o medicamento por conta própria. Então, o que foi bom para o outro não significa que vai ser bom para você. A medicina, hoje em dia, está mais individualizada. Então, a automedicação, o aumento da dose do medicamento ou a troca, né, isso daí pode prejudicar muito, tá? E pode trazer danos, às vezes, irreversíveis. Erro grave número 2. Então, qual é o erro grave número 2? O erro grave número 2, pessoal, é achar que por estar tomando o medicamento certinho, como o médico passou, né, a pressão está controlada, não precisa fazer o tratamento não medicamentoso. Qual que é o tratamento não medicamentoso? É o estilo de vida saudável. Não fumar, beber pouco bebida alcoólica, uma alimentação mais rica em verduras, legumes, frutas, diminuir o sal ou produtos alimentícios. Muito doce também aumenta a pressão. Vocês sabiam que o doce também aumenta a pressão? Muita gente acha que o sal aumenta a pressão e o doce baixa a pressão. Negativo. Quando você come alguma coisa doce, quando você toma um copo de garapa, por exemplo, que é puro açúcar, pura frutose, causa gordura no fígado e tudo mais, você sente aquela sonolência, né, aquela moleza. Muitas pessoas acham que é pressão baixa. Negativo. É porque libera muita insulina, tá? Muito açúcar no sangue. Nós somos animais racionais de sangue quente. A nossa temperatura é 36, 37 graus. Então, o nosso corpo é quente. Algum de vocês já deve ter feito melado, colocar açúcar no leite quente. Fica aquele melado, né? Então, se o açúcar está alto no sangue, o sangue fica aquele melado e diminui a circulação, principalmente do cérebro, diminui a oxigenação do cérebro e dá sonolência e moleza. E sobe a pressão do doce. Então, precisa ser feito o tratamento não medicamentoso. Não é só tomar medicamento para antihipertensivo. Precisa controlar o peso, precisa fazer exercício físico. Tudo isso é muito importante. Uma ideia que eu vou dar para vocês, tá? Troque o sal branco, que é puro sódio, puro cloreto de sódio, por sal light. Então, pessoal, o sal light, ele tem 50% de potássio, tá? E 50% de sódio. Porque o sal refinado, esse sal branco de cozinha, ele aumenta a retenção de líquido no corpo, por isso que faz a pressão subir. Então, ele aumenta a retenção de líquido dentro das artérias, o coração bombeia, tem que bombear mais forte, aumenta a pressão. E quando você usa o sal light, que tem 50% de potássio, ele diminui essa retenção hídrica que o sódio faz quando ingere o sal branco.
Tem um estudo científico muito interessante, né? Foi publicado na Circulation em 2021. Circulation é uma revista famosa dos Estados Unidos e mostrou que o Sal Light diminuiu significativamente o risco de AVC, infarto e demência. Olha só, foi visto que níveis altos de sódio no cérebro, no líquido cefalorraquídeo, causa demência. Então, gente, aí é uma mudança que quem não conhece o Sal Light, né, você pode comprar tanto no supermercado, às vezes em farmácia você acha, não é medicamento, mas às vezes você acha em farmácia, em supermercado, tá, usa o Sal Light. E aí você vai estar consumindo 50% a menos de sódio, tá? E isso vai fazer a diferença na sua saúde, na sua pressão. Então, com tudo isso, né, pessoal, com todas essas mudanças, tudo isso junto, você aumenta aí a chance do seu médico diminuir doses de medicamento e às vezes até tirar medicamento. Então, o erro número 2 foi esse. Não adianta só tomar remédio para pressão se você tem hipertensão. Você precisa também fazer o tratamento não medicamentoso, que é estilo de vida saudável. Vamos para o número 1? O número 1 é aquele que eu falei que é o mais frequente. É o erro grave mais frequente que os hipertensos não deveriam cometer, tá? Então, vamos lá? Qual erro que é esse? Parar de tomar o remédio quando a pressão está normal. O que acontece, pessoal? A pessoa chega no consultório, pressão alta, tudo, tal, mas tá tomando o remédio certinho? Não, doutor, eu parei o remédio, porque a pressão estava 12/8. Vocês, né, para quem conhece alguém que faz isso, ou para você não fazer isso, o que acontece? Os medicamentos de hoje em dia, eles são medicamentos antihipertensivos. Eles não são medicamentos hipotensores. Hipotensão, para causar hipotensão, para baixar a pressão. Não. Eles são medicamentos antihipertensivos, é para não subir a pressão, é para controlar a pressão. Tá? E aí o que acontece? Você toma um medicamento à noite, no outro dia de manhã sua pressão vai estar normal, mas porque ainda está sob efeito do medicamento. O tempo de vida média do efeito desse medicamento no corpo, às vezes passa um pouco de 12 horas, ou às vezes passa um pouco de 24 horas. Se você não tomar o medicamento, essa pressão mais tarde, ou às vezes passa 1, 2 dias, 3 dias, essa pressão vai subir, principalmente se você não estiver fazendo o tratamento não medicamentoso, que eu acabei de falar. Agora, mas doutor, eu fiquei com medo, porque minha pressão estava 11/7, de tomar o remédio e baixar muito a minha pressão. Não vai baixar mais a pressão. É como eu falei, o medicamento ele vai equilibrar a pressão e não vai deixar ela subir de novo. Porque está acabando o efeito do medicamento do dia anterior, você vai tomar outro medicamento, ele vai começar a fazer efeito, enquanto cai o efeito de um, começa o do outro dia, e a pressão vai ficar boa. Não se preocupa que não vai cair a pressão. Tem um estudo científico muito interessante que foi feito, que eles fizeram assim, eles pegaram 3 grupos de pessoas. Um grupo que tinha pressão, hipertensão leve, um grupo que tinha hipertensão moderada e outro grupo que a pressão estava lá nas alturas. Tá? E deram para esses 3 grupos 3 tipos de remédio junto. A indapamida, perindopril e amlodipino. Na mesma dose, para cada grupo. E avaliaram durante 4 meses. E aí, a cada mês, essa pressão ia baixando. E no final das contas, sabe o que eles viram? Que no grupo de hipertensão leve, não houve hipotensão, não teve pressão muito baixa. No grupo de hipertensão moderada, a pressão normalizou, não teve hipertensão. E no grupo de hipertensão grave ou severa, a pressão baixou para níveis aceitáveis, que antes estava em níveis muito altos. Então, o que significa? Os medicamentos antihipertensivos de hoje em dia, como fala assim, eles controlam a pressão proporcionalmente ao nível de pressão. Entendeu? Se a sua pressão está muito alta, ele baixa. Se ela não está muito alta, ele só controla. Tá? Eles são contra a hipertensão e não são a favor da hipotensão. Entendeu? Então, eles são medicamentos que controlam a pressão. Então, não pare de tomar o seu medicamento. Se a sua pressão está normal, é porque o medicamento está fazendo efeito certo. Agora, se você estiver tendo hipotensão, a pressão estiver baixando muito, estiver dando tontura ortostática, quando se levantar assim, dá aquela tontura, sua frio, dá náusea, vômito, fica pálido, aí sim, aí você tem que conversar com o seu cardiologista, com certeza. Mas se a pressão estiver normal, não pare de tomar o medicamento, tá? Porque é perigoso, é muito perigoso. Tem uma coisa que também eu gostaria de falar para vocês. Hoje, no Brasil, a taxa de pessoas que têm pressão alta, que estão controladas, é de 10% a 20% só. Tá? Em Portugal, em torno de 55% dos hipertensos estão controlados. No Canadá, em torno de 66% dos hipertensos estão com a pressão controlada. E tem um país, que é o país onde mais
se controla a pressão, que é a Coreia do Sul. 72% das pessoas hipertensas estão com a pressão controlada. Mas por quê? Porque lá eles associam o tratamento não medicamentoso adequado. E se precisa de remédio, é o mínimo possível de remédio. Então, eu falei que eu ia falar 5 erros graves, frequentes, que os hipertensos não podem cometer, mas eu vou trazer agora um bônus para vocês, que também é frequente. Então, vão ser 6. Isso acontece muito frequente no consultório. Pessoa hipertensa, toma um medicamento da pressão, aí de repente ela tem lá uma ciatalgia, né? Uma compressão do nervo ciático, ou se não uma dor lombar, ou o joelho está doendo, e vai e toma anti-inflamatório. Pessoal, quem tem pressão alta, quem tem hipertensão arterial e toma medicamento para pressão, não pode tomar anti-inflamatório. Que fique dentro da cabeça de vocês. Não pode tomar anti-inflamatório, que é diferente de antibiótico. Antibiótico é para infecção, para matar bactéria. Anti-inflamatório, eles agem nos rins, tá? E bloqueia o efeito do medicamento da pressão. Ou mesmo assim, fazem os rins reter mais líquido. Além de fazer isso, subir a pressão pode causar insuficiência renal. Muita gente cai na hemodiálise pelo uso de anti-inflamatórios. Vou falar alguns deles aqui. Nimesulida, diclofenac, ibuprofeno, cetoprofeno, naproxeno, meloxicam, tenoxicam, tudo isso é anti-inflamatório. Então não pode. Aí você vai me falar, doutor, mas e aí? Né? Se tiver dor, no final eu vou falar o que você vai fazer, caso você tenha dor, porque claro, não vai ficar com dor. Tá? Então esse é o erro, esse é o 6º erro de quem tem hipertensão arterial, que comete muito frequente aí e não deveria cometer esse erro, é tomar anti-inflamatório, tá? Eu tenho vários pacientes, pessoal, que infelizmente tiveram um infarto ou tiveram um AVC, principalmente AVC, por conta de parar medicamento. Para de tomar medicamento porque a pressão estava boa, aí eu vou fazer o plantão na UTI e o paciente lá internado com AVC. Ou me chama no pronto atendimento, o paciente infartando. Eu lembro de 2 casos, né, que eu não esqueço, porque eles voltaram no consultório e se abriram comigo e falaram, pô, doutor, bem que o senhor falou para não parar o remédio. Aí eu fui, parei o remédio, tive um derrame. Então, eu nunca mais esqueço dessas 2 pessoas. Então, acontece, gente, tá? Eu tenho pacientes também que não esperam, né, o tempo do medicamento fazer efeito, aí vai para o pronto-socorro, porque às vezes a gente troca o medicamento ou inicia um medicamento, demora alguns dias para o medicamento, como eu falei, demora alguns dias para o medicamento fazer efeito. Aí a pessoa não espera, vai no pronto-socorro, o médico lá dá um captopril sublingual, que vocês devem saber também que não existe isso, esse negócio de captopril sublingual já caiu por terra há anos, tá? Porque o captopril, ele não tem a tecnologia de ser absorvido debaixo da língua. Ele é um medicamento para ser tomado via oral. Então, coloca debaixo da língua ali, só serve para deixar mau hálito, deixar um gosto ruim na boca, e ele só faz efeito porque você engole ele. Mas se você tivesse engolido ele ia fazer efeito mais rápido do que deixar debaixo da língua. Tá? Então, caso aconteça isso com vocês já sabem, pega o comprimido e engole, com tranquilidade, não deixe debaixo da língua, porque ele não é um medicamento que foi feito, a tecnologia dele não é para absorver debaixo da língua. Aí eles dão lá esse captopril sublingual, colocam um acesso venoso, faz furosemida. Outra coisa, furosemida não é medicamento para baixar a pressão. Eu não sei por que ainda tem médico que usa furosemida na urgência e na emergência. Porque a pressão até baixa naquele momento. Você sabe o que acontece depois? Desidrata, e aí você chega em casa, depois passa um tempo, a pressão sobe o dobro do que estava. Infelizmente acontece isso. Então, tenha paciência, se o seu cardiologista falou, espera, vai tomando medicamento, não precisa ficar ferindo a pressão, que a pressão vai controlando conforme vai passando os dias. E outra coisa, paciente que eu tenho também, pacientes que dobrou a dose do medicamento e causou insuficiência renal aguda. Veio para o consultório, fez os exames, a ureia creatinina estava lá em cima. Aí você me pergunta, né? Outro casinho aqui que eu anotei aqui. Paciente, que acontece muito no consultório, gente. Quero passar isso para vocês. Relacionado ao tratamento não medicamentoso. A pessoa vem no consultório, está com a pressão alta, está obeso, está inflamado, está com os níveis de insulina alta, ácido úrico alto, colesterol alto, proteína C reativa alta, homocisteína alta, ferritina alta, tá tudo inflamado, né? Toma cervejinha no final de semana, churrasco todo fim de semana e tal. Aí eu oriento, vamos precisar iniciar um medicamento, porque a pressão está muito alta, mas se você fizer o tratamento não medicamentoso, né, alimentação saudável, né, diminuir bebida, tudo isso que eu falei,
a gente consegue não ter que aumentar esse remédio, né, ou até tirar o remédio, dependendo da situação. Só que, infelizmente, o que acontece? Ele acha que passou o remédio, tá tudo bem, continua no estilo de vida insano, aí volta daqui 6 meses ou daqui 1 ano, cada vez que ele volta tem que aumentar a dose do remédio, ou aumentar o número de remédio. Aí a farmácia pesa no bolso. E aí a pessoa, mas esse médico passa muito remédio. Não, não é que eu passo muito remédio. Precisa controlar a pressão de alguma forma, né? Porque a pressão traz drásticas repercussões no corpo, desde os olhos, né, até o coração, os rins e o cérebro. Então vamos lá. Aí você fala, doutor, mas e se a pressão estiver alta? O que eu faço? Né, tem um vídeo no meu perfil que eu ensino, né? Caso você for aferir a pressão estiver alta, você tem que analisar, né? Você está sentindo alguma coisa? Você está com alguma dor? Se tiver com alguma dor, toma um analgésico. Você já tomou seu remedinho certinho, né? Claro que se você não tomou seu remédio, você toma o seu remédio. Mas se você tomou seu remédio certinho, tá com alguma dorzinha de cabeça, toma um analgésico, relaxa, toma um chazinho calmante. Você pode até, de repente, comer um alho, tomar um suquinho de chuchu ou de beterraba, tá? Fazer a respiração, enche o peito de ar, segura 6 segundos e solta durante 8 segundos, relaxa num lugarzinho tranquilo, depois você vai aferir a pressão para você ver. Provavelmente vai estar melhor. Agora, se não melhorar a dor, se não melhorar a pressão, você tem que procurar o serviço de atendimento. Aí você fala, doutor, mas e se a pressão baixar demais, né? Se você tomar um medicamento e baixar demais? Como eu falei antes, aí você deita, né? Porque se você for querer levantar ou ficar sentado, você pode ter tontura, então você tem que deitar, né? Aí você precisa ligar e entrar em contato com o seu cardiologista. Precisa ter um cardiologista que acompanhe. Eu aqui no consultório, tá? Eu fico aqui a semana inteira no consultório. Quem quiser me achar, eu tô no consultório, tá? As pessoas ligam aqui, se eu não puder, eu não atendo telefone, nada, mas deixo o recado com a minha secretária me passa o recado e eu dou assistência à distância, né? Porque principalmente quando passa um medicamento novo, a pessoa está em dúvida, sentiu um mal-estar, tal, eu oriento. Porque na maioria das vezes acontece essas dúvidas, essas dificuldades, tá? E aí você fala assim, mas eu não confio no aparelho digital. Mas a verdade é essa que eu vou falar. O aparelho digital, se ele estiver bem calibrado, se tiver com o selo do Inmetro, tá? Se for com o manguito adequado para o seu braço, que quando você vai comprar, você que tem que ir lá comprar para medir o manguito, se tiver com a bateria ou a pilha boa, tudo certinho, ele é mais fidedigno, mais específico, mais sensível do que o outro modo de aferir pressão, tá? Então, confie nesse aparelho, tá? Então, isso não sou eu que estou falando, são os estudos científicos, até porque nas UTIs e nos hospitais, todos os aparelhos que são usados são digitais, tá? São do modo oscilométrico. E aí você pergunta, mas e o de pulso? O de pulso é confiável? O de pulso é duvidoso, tá? Por quê? Porque não pega a artéria direito, essa artéria aqui do pulso ela é um pouco mais difícil por conta dos ossos aqui de conseguir sentir ela, né? O sensor não consegue sentir ela adequadamente, tá? Então não é tão fidedigno. O que é mais fidedigno mesmo é o do braço. E aí, como eu estava falando naquela hora, você pergunta, doutor, eu não posso tomar anti-inflamatório, mas eu tenho um problema na coluna, tenho problema no joelho, tenho problema no ombro, bursite, o que eu vou fazer que se eu não posso tomar anti-inflamatório, vou sentir dor? Não, gente, tem analgésico. Remédio para dor é analgésico. Relaxante muscular, tá certo? Não pode. Não adianta você combater uma dor, mas parar um rim, subir uma pressão, ter um AVC, ter um infarto. E outra coisa você pode falar, né? Mas eu parei o meu remédio, minha pressão ficou boa, não precisei tomar mais o remédio, minha pressão baixava muito. Aí precisa analisar. Às vezes você conseguiu resolver a causa de base, né? Às vezes você estava obeso, às vezes você estava com ácido úrico alto, você estava inflamado, você mudou, você conseguiu, não precisou mais do medicamento. Agora, se não aconteceu isso, você não resolveu a causa de base, fica esperto. Porque se você parou o medicamento, a pressão está boa, essa pressão pode estar subindo em momentos de estresse, ou pode estar subindo em algum momento que você não está percebendo, ou ela vai subir em algum momento, tá? Então tem que ficar esperto, porque é perigoso. Então, o que nós vamos fazer agora? Corrigir todos esses erros, né? Caso você esteja errando ou conheça alguém que erre desse jeito. Se você não sabia que essas coisas eram erros, agora você já sabe, né? E vai corrigir. Aferir a pressão pelo menos 2 vezes por semana, em horários diferentes. E fazer o tratamento medicamentoso certinho e o não medicamentoso também, né, pessoal? Tá certo? Então, é isso. Eu vou encerrar. E aí, escreve aí para mim o que vocês acharam do tema de hoje. Conta aí para mim. Gostaram do tema de hoje? Então, assim, espero que tenha sido de grande valia para vocês. Não se esqueçam desses erros que eu comentei hoje, tá? Se você estivesse errando ou conhece alguém que pode estar errando, corrija, que
nós vamos conseguir ajudar muitas pessoas a prevenir, evitar de ter infarto, derrame cerebral, né, doenças cardiovasculares, que é o que mais mata e incapacita no mundo, né, hoje em dia, no mundo, gente. É mais que Covid, é mais que acidente, é mais que hepatite, é mais que tudo quanto é coisa, tá? Então vamos fazer a nossa parte. Participe aí da live do Coração Sem Medo, do programa Coração Sem Medo, toda terça-feira aqui às 21 horas e toda sexta-feira também, tá? Sempre vou estar preparando um tema legal aqui para vocês e tamo junto, galera do programa Coração Sem Medo, muito obrigado e meus parabéns por você estar dedicando esse tempo aqui para obter conhecimentos para cuidar da sua saúde, que é o nosso bem mais precioso. Então, um abraço e fiquem com Deus.